Glória a Deus. Você que tem a palavra de Deus, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, capítulo 1, no versículo de número 18. Mateus, capítulo 1, no versículo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Glória a Jesus. Antes de eu ler o texto, deixa eu fazer um comentário. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida, em todos os aspectos. Não apenas, lógico que principalmente no aspecto de cumprirmos com a palavra. Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, um praticante da palavra. Não adianta só ser ouvinte, certo? Mas também no aspecto de contato com a Bíblia. O crente, ele tem que ter Bíblia, o crente tem que ler a Bíblia, e o crente tem que trazer a Bíblia para a igreja, para ele fazer a leitura. Agora, olha só, eu sei que hoje todo mundo tem o recurso aí do celular, né? Outro dia eu estava numa reunião de pastores, e aí alguém foi citar um versículo bíblico, e aí disse assim: eu vou ler aqui, olha no teu celular aí, acho que ninguém tem a Bíblia, e eu puxei a Bíblia, e a pessoa disse assim: o senhor trouxe a Bíblia? Eu falei: eu sou crente, o crente tem que andar com a Bíblia, né? Mas o comentário que eu vou fazer é outro. Olha só, tem coisas que Deus nos inspira, que às vezes a gente é inspirado por Deus, a gente faz, mas não tem assim, a dimensão total do que Deus está nos propondo. Então a gente faz, ele tem a direção, Deus manda fazer, a gente faz. Quando eu comecei a montar o nosso manual do projeto de vida, uma das coisas que veio no meu coração era colocar essa tabela aqui de leitura da Bíblia toda. Até, aliás, eu acho que tem outras tabelas que são melhores do que essa aqui. Essa aqui eu achei um ponto, não sei se vou chamar de negativo, mas um ponto que eu acho que não vai contribuir muito. Que ela é uma leitura direta. Você começa lá em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Gênesis, Êxodo, é direta. E tem algumas tabelas que ela é intercalada. Então ela pega 2 capítulos do Velho Testamento e pega um capítulo do Novo. Depois ela pula para Salmo e ela vai indo intercalando. E ela vai meio que colocando lá para a metade aqueles livros mais difíceis de serem lidos. E essa tabela aqui, como ela é direta, já de cara a gente já entra em Êxodo ali, começa algumas narrativas do tamanho do tabernáculo, do tamanho da Arca da Aliança, depois vai lá para Levítico, que vai falar a respeito da lei, Números e Deuteronômio, que em alguns momentos a leitura é um pouco cansativa, requer comprometimento, né? Então a outra tabela eu acho que ela é mais flexível e ela se torna um pouco mais atrativa para ler. Mas tudo bem, essa foi a tabela que eu achei, está aqui, está tudo bem. Se alguém quiser achar uma outra, na internet tem um monte. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: aí eu comecei a ler, eu já me antecipei, porque eu vou ler a Bíblia toda o ano que vem. Então, só que eu já me antecipei porque eu sei que no decorrer desse ano todo, sempre acaba dando algum às vezes um empecilho, às vezes, né? Que a gente quebra um dia, às vezes, né? Acontece previsto, você não conseguiu tirar aquele tempo para ler, né? E aí acaba, né? E aí tem muita gente que começa e aí para de ler porque perde um dia, perde 2, depois mais 2, aí atrasa a leitura e a pessoa se sente desmotivada de ler. Então eu, para mim não ter esse problema, eu comecei lá em novembro, já comecei a ler. Então, por exemplo, janeiro eu já estou quase encerrando. Quando eu entrar janeiro eu já li. Então eu vou dar sequência, isso vai me facilitar para mim ter motivação para ler. Aí eu estou lá em casa lendo a Bíblia, com o meu manual na mão, para mim marcando aqui. E aí eu observei uma coisa, que eu pensei o seguinte: o ano que vem, que é para começar a ler o ano que vem, né? Então é o ano que vem que eu vou ler. Eu vou ficar praticamente com o meu projeto de vida o ano todo com
com ele na minha mão. Dá para se dizer que 365 dias do ano eu estarei com o meu projeto de vida na mão. E aí, olha só o detalhe. Olha só. É uma coisa que eu não falei ainda. Um dos meus projetos de vida, que está no papel hoje, ainda ontem, né? Eu e a pastora, nós estávamos montando o projeto junto, né? Um dos projetos que eu coloquei é que o ano que vem eu vou me dedicar a buscar uma unção para a minha vida, uma unção específica, eu não vou falar qual é, mas eu vou buscar uma unção específica para a minha vida o ano que vem. Eu já até colocando no meu coração alguns propósitos, alguns desafios que eu vou buscar. Então eu fiquei pensando o seguinte: eu vou estar 365 dias do ano com o meu projeto de vida na mão. Não tem como esquecer dele. Não tem como esquecer. Então vai ser uma intercessão sobre o projeto de vida violento. Violento. E aí eu quero te incentivar a você fazer o mesmo. Faça o mesmo. De repente, se você não se sente motivado, acha que não vai conseguir ler a Bíblia toda no ano, vai lá e busca um outro quadrinho desse, outro planejamento de leitura da Bíblia, de repente só para ler o Novo Testamento, está ótimo já. Se você ler o Novo Testamento todo ano que vem, já está bom. Mas isso vai ser uma oportunidade de nós termos o nosso projeto de vida na mão, intercedendo por ele, regando ele, adubando ele, profetizando nele, olhando ele para nós não esquecermos o que nos motivou a fazer esse projeto de vida, na hora dos desafios, não se sentir desmotivado e permanecer firme naquilo que nós estamos buscando. Porque o tema do projeto de vida é prosseguindo para o alvo. Aleluia. Amém? É só um comentário de incentivo. Vamos para a leitura do texto. Mateus 1,18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Domingo nós falamos aqui, por mais que não demos assim uma ênfase tão grande nessa parte, mas no domingo nós falamos aqui sobre o comprometimento de José em proteger a sua família. José, eu creio que isso fazia parte sim do caráter de José. Ele é um homem que tinha esse caráter, ele é um homem comprometido com as coisas, senão Deus não teria escolhido José e Maria. José, Deus sabe muito bem quem ele escolhe. Então eu creio que era do caráter dele. Mas nós também podemos observar aqui que havia um chamado na vida de José. Um chamado importante, um chamado significativo, que era o chamado de proteger Maria, de proteger Jesus e de alguma forma cumprir com aquela palavra profética. Então Deus ele já começa, quando Deus tem um propósito, Deus trabalha forte no propósito, né? E Deus não manda qualquer anjo, Deus manda um anjo de categoria, né? Manda o anjo Gabriel, vai lá, né? Então quando Deus tem um projeto na nossa vida, ou através da nossa vida, Deus investe pesado para que esse projeto se cumpra. Deus nos cerca, Deus trabalha, Deus age, Deus mostra, Deus motiva. De repente o camarada quer meio sair fora do projeto, Deus vai lá trazer ele de volta. José, quando soube que Maria estava grávida, teve vontade de fugir
dirigir, vontade de fazer alguma coisa, Deus vai lá, traz ele de volta para o projeto, porque Deus não deixa a gente sair do projeto, é o projeto dele. Então o projeto dele ele investe, assim como nós temos que investir no nosso projeto. E quando chega perto de Maria dar à luz, sai um recenseamento. E o recenseamento é diferente de hoje, né? As pessoas batem lá na nossa casa para fazer o recenseamento. Naquela época e naquela região, o recenseamento era chamado, e aí o homem da casa tinha que ir até a sua cidade natal para fazer o recenseamento. Então José, como ele é de Belém, ele pega a sua esposa e eles vão para Belém. Quando eles vão para Belém, quando eles vão para a sua terra natal, quando eles estão descendo para lá, Maria está próxima dos 9 meses de gravidez, está quase na hora de dar à luz. Quando eles estão indo para lá, Maria sabia, e José também sabia, que o que estava dentro de Maria era o Salvador. Eles sabiam disso. José não teria aceitado, porque José ele foi trabalhado por Deus. Deus disse: olha, o que está dentro de Maria foi concebido pelo Espírito Santo, não é uma traição, foi o Espírito Santo que gerou dentro dela. É o meu projeto para salvar a humanidade. Ele vai se chamar Emanuel, porque é a forma que eu estarei com o povo, é Deus conosco. Então José sabia disso, José tinha convicção, ele tinha convicção, Maria também tinha convicção. Mas vocês vejam que eles não flutuam nessa caminhada em direção a Belém, eles caminham normal, como 2 seres humanos normais. A criança no ventre de Maria é uma criança, humanamente falando, normal. Nós sabemos que ela é uma criança sobrenatural, gerada de forma sobrenatural, mas olhando nos olhos da carne, todo mundo que olhava era uma coisa normal. O que se enxergava? Se enxergava um casal que ia para Belém. Mas esse casal levava dentro dela o Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando ele chega em Belém, Belém era uma cidade que muita gente nasceu em Belém e foi morar em outros lugares. Então é lógico, no recenseamento eles voltaram para Belém, e é lógico, lotou as hospedarias, lotou as casas, gente se hospedando na casa de parente, de familiar, para poder participar do recenseamento. A cidade estava super lotada. E quando Maria e José chegam em Belém, eles começam a bater em várias portas de várias hospedarias. E ó, detalhe, se José era de Belém, é lógico que ele tinha parentes em Belém. Mas ninguém pôde hospedar. Ninguém pôde hospedar. Eu quero que você faça uma reflexão nesta noite. Se você soubesse que na porta da tua casa bateu palmo um casal, e dentro dela, uma mulher grávida, dentro dela, estava sendo gerado o Salvador da humanidade. Se você soubesse disso, você daria um jeito de hospedar, não daria? Você ia dar um jeito. Você ia botar o cunhado para dormir na casinha do cachorro, você ia empurrar a sogra para dormir no sofá, você ia dar um jeito de arrumar um lugar, você é capaz, talvez fosse até capaz de deixar a tua cama e o teu quarto para que Maria e José dormissem naquela cama, porque você sabia que dentro dela estava o Salvador. Mas e se você não soubesse? Você abriria a porta da tua casa. Se o casal batesse na porta da tua casa e dissesse assim: olha, minha esposa está grávida, nós já tentamos hospedaria em tudo quanto é lugar, e não tem lugar, e ela está perto de ganhar criança. Quem são vocês? Ah, nós somos José e Maria, lá de Nazaré. O que você faria? Saiba que em Belém, ninguém abriu a porta da sua casa para receber Jesus, porque eles não perceberam que o casal que batia na porta carregava dentro dele Jesus. O que sobrou então para eles? Alguém, eles não invadiram uma estrebaria, eles não invadiram. Alguém disse assim: eu não tenho um lugar para oferecer para vocês,
mas eu tenho uma estrebaria de animais. Isso eu posso oferecer para vocês. Foi suficiente. Sabe por quê, irmãos? O verdadeiro rei não é o que está sentado no palácio. O verdadeiro rei é aquele que Deus determinou que fosse rei. É aquele que Deus liberou sobre a vida dele essa graça, essa unção. Você lembra de Davi? Estava no pasto, mas Deus escolheu ele para ser rei. O verdadeiro rei é aquele que Deus escolhe, é aquele que Deus determina. Deus teria poder para fazer com que Jesus nascesse no palácio, mas para mostrar, prestem atenção, para mostrar que em alguns momentos o nosso Deus é um Deus que age na simplicidade. Na simplicidade. Deus permitiu que Maria fosse ganhar Jesus dentro de uma estrebaria. Mas para aí que daqui a pouquinho você vai perceber o que aconteceu depois. Irmãos, vários de vocês que estão aqui recebem uma cela na sua casa. Provavelmente quando fui para falar contigo sobre a cela, ou de repente Deus tocou teu coração, eu tenho quase certeza que quase todos pensam assim: mas eu vou receber uma cela na minha casa. A minha casa nem é tão grande, a minha casa nem é tão chique. Vai ter gente que vai lá em casa participar da cela que tem uma casa melhor que a minha. Nem cadeira de direito tem para hospedar essas pessoas lá. Saiba que em alguns momentos Deus prefere agir na simplicidade e não no meio do luxo. Maria foi lá, se hospedou na estrebaria. E exatamente naquela noite, Jesus resolveu nascer. E nasceu. E quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Vamos narrar um pouquinho do que aconteceu. Primeiro, Deus, eu até me arrepio, Deus mandou acampar sobre aquela estrebaria um exército celestial. Porque depois os pastores viram um exército, irmãos, era um coral de anjos cantando, irmãos. Irmão, eu acredito que Deus, Ele deu uma mobilizada lá no céu, ficou bem pouco anjo. Eu acho que só ficou o anjo da parte burocrática no céu, que não dava, mas os anjos assim mais do serviço pesado mesmo, Deus disse: ó, ajeita o pessoal aí, junta tudo e vai tudo para a terra, porque hoje meu filho vai nascer lá na terra lá, e eu quero que vocês estejam lá, em cima daquela estrebaria, eu quero que vocês estejam lá, coral, exército, vai todo mundo para lá. Acho que ficou a meia dúzia de anjos no céu lá para cuidar da papelada, e o resto veio tudo para cá, irmãos. Um exército de anjos. E aí Deus disse assim: não, vai um anjo agora, vai lá no campo. Tem os pastores que estão trabalhando lá, estão apacentando ovelha. Vai lá. Sabe por que é esses pastores? Porque esses pastores, eles iam anunciar, eles iam falar. Vai lá, o anjo foi lá, apareceu para eles, diz assim: olha, lá em Belém, numa manjedoura, está lá o Salvador. E os anjos disseram assim: vamos lá para conhecer. Irmãos, aquela estrebaria começou a mudar. Aquela estrebaria foi transformada. Anjo em cima da estrebaria, pastor vindo visitar, anunciando para as pessoas vindo ali para conhecer o Salvador, para ver aquele menino que tinha nascido naquela manjedoura. Começou a mudar. A história da estrebaria mudou. Se fosse aqui no Brasil, fosse na época de hoje, pode ter certeza, o pessoal ia inventar até uma romaria para visitar a estrebaria. Eu até não sei se não aconteceu lá também, que o povo, para idolatrar as coisas, é incrível. Mas eu confesso para vocês, se eu tivesse oportunidade, até eu ia lá visitar essa estrebaria, gente. Não é uma estrebaria qualquer, não é uma manjedoura qualquer, é a estrebaria que Jesus nasceu. Eu não sei se tem isso lá em Israel. Eu sei que o pessoal vai lá para visitar o túmulo de Jesus vazio. Beleza?
faz um trajeto lá, só que eu não sei. Vou até pesquisar para mim saber se vão visitar lá em Belém uma estrebaria, de repente montaram uma estrebaria lá, né? Não é a verdadeira, mas eu imagino que a pessoa chega até se emociona e diz assim, mas Jesus nasceu aqui. Mudou a realidade daquela casa e daquela estrebaria. Aí, para completar, de repente chega uma comitiva na cidade. Comitiva real. E o mais interessante, que essa comitiva real, que o pessoal diz que é os reis magos, eles eram representantes de reinos, de 3 reinos. Mas eles eram astrólogos que estudavam os astros. Então eles eram conhecidos como magos. Como magos. Que ainda não havia essa ideia assim, né? Da astrologia, do estudo. E eles estavam lá no Oriente estudando os astros e eles perceberam uma estrela que não era uma estrela comum. Uma estrela que normalmente não estava ali. E começaram a receber uma revelação divina que eles deveriam seguir aquela estrela, porque aquela estrela levaria eles a conhecer um rei muito mais grandioso do que eles. E eles viajaram. Só que esses reis, irmãos, eles não eram daquele território da Palestina, eles eram do Oriente, eles viajaram. Eu já ouvi assim um relato de quantos mil quilômetros viajaram, mas eles viajaram muito para chegar até lá. E eles eram reis que usavam uma roupa assim, digamos que meio que escandalosa, porque era o normal, né? É que nem quando a gente sai, mas eu duvido, até acontece comigo e acontece com você também. Quando ele chega no lugar, aparece alguém com uma roupa meia diferente, muito diferente do que nós estamos acostumados. Fala a verdade, você olha, não olha? Tem gente que não tem como tu olhar, você até tenta desviar o olho, mas parece que puxa. Você não quer olhar, você não quer ser poderoso de ficar assim, mas não dá, parece que não é aquilo, tem um imã, puxa, meu Deus do céu, vai ser ridículo, não sei aonde. Eu acho que tem gente que é uma estratégia que eles têm, né? Eles se vestem de um jeito escandaloso para chamar a atenção. A pessoa quer se posicionar na sociedade. Quando essa comitiva chegou, irmãos, fez um alvoroço na cidade. Porque era uma comitiva real, com roupas assim, exuberantes. Eles traziam coisas assim, diferentes. Eles eram do Oriente, eles não eram da Palestina. E aquilo ali, irmão, virou um motivo de assunto em Belém. Belém estava lotada de gente. Aí eles chegam a comitiva chega e diz assim, nós viemos do Oriente seguindo uma estrela, porque Deus nos revelou que um grande rei nasceria nessa cidade. E aí todo mundo disse assim, lá na estrebaria. Vamos para lá então. Uma comitiva chegou na estrebaria. Sempre com a estrebaria, irmão. Que lotou de gente. Já tinha gente vendendo pipoca, vendendo água doce, vendendo água, vendendo refrigerante, gente vendendo churrasquinho. Aquilo virou, sabe? Pensa no movimento que deu ao redor da estrebaria. E eles chegaram lá e disseram assim, nós não viemos de mão vazia. Nós trouxemos ouro, incenso e mirra. Diz alguns estudiosos lá de Jerusalém que o que eles ofereceram para Maria e para José foi suficiente para José manter a sua família durante todos os anos que ele morou no Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde Jesus entra, a prosperidade vem atrás. A prosperidade vem atrás. Se porventura você abriu a porta da tua casa e você recebeu agentes, e é isso, essa mensagem, irmãos, que nós temos que carregar. Quando nós formos fazer um lugar de paz, nós não estamos elevando nada de nós para dentro da casa das pessoas, nós estamos elevando aquele que tem poder. É por isso que Isaías disse assim, um menino nos nasceu, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
quando nós entramos dentro de uma casa para realizar um trabalho, aquela porta se abriu, talvez uma porta simples, uma porta humilde, quase semelhante a uma estrebaria, mas é uma porta que se abriu, e quando nós entramos lá dentro, porque nós somos que nem Maria, nós levamos Jesus para dentro da casa das pessoas. Quando nós levarmos Jesus lá para dentro daquela casa, vai ter anjos se movimentando, vai ter uma estrela, quer dizer, a glória de Deus virá sobre aquela casa, a prosperidade vai vir de atrás, vai entrar naquela casa, vai mudar a realidade daquelas pessoas. Essa é a convicção. Agora, esse é o ponto principal. Maria e José, quando desceram para Belém, desceram com convicção que o que Maria tinha dentro de si era o Salvador. Essa é a convicção que eu e você temos que ter. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês e já vou encerrar. Nem sempre a nossa batalha é fácil. Às vezes, a nossa batalha é difícil, é árdua. Às vezes é cheia de provações, e às vezes as provações que eu passo, o irmãozinho do lado não passa, ou eu acho que ele não passa, ou eu não percebo que ele passa. Em alguns momentos parece que a provação terminou uma e começou outra, terminou aquela e começou outra, e parece que não tem mais fim, parece que Deus quer me provar de todos os lados, na frente, atrás, dos lados, de cima, embaixo, por dentro. A nossa caminhada nem sempre é uma caminhada fácil, mas nós nunca podemos perder essa convicção que eu carrego dentro de mim o Salvador. E Ele pode resolver qualquer problema, qualquer problema. Quando eu esmoreço na minha fé e eu perco a convicção disso, eu acabo menosprezando esse poder, essa glória tão grande que Jesus confiou. Maria e José não perderam a convicção, que eles carregavam o Salvador, e esse Salvador trouxe para Belém uma realidade diferente, uma realidade que mudou a história daquela cidade. Não esqueça disso. A tua história está mudando, a tua história está mudando, a tua história está mudando, a tua história está mudando. E a história de muitas pessoas que você vai entrar na casa delas também vai mudar. Porque Jesus vai entrar lá dentro, você carrega Jesus, você vai levar Jesus, e Jesus vai mudar a história de muitas pessoas. Aleluia. Jesus vai mudar. Nunca perca essa convicção. Não deixe nenhuma luta, nenhum problema, nenhum desafio, nada quebrar essa convicção no teu coração. Que Jesus está com você e Ele vai te abençoar e Ele vai te guardar em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, quero orar com você nesta noite.